Bom, de agora em diante, pessoal, a gente vai falar dessa questão esporte escolar ou desporto escolar como uma coisa à parte, tá? É, a gente não vai estar falando disso como se fosse educação física, a gente vai falar disso com o olhar da educação física, né? Que a gente vai tentar diferenciar um pouquinho o que é a aula de educação física, o que é o desporto escolar, mas assim, então toda vez que eu falar agora em desporto escolar, a gente está falando do esporte dentro da escola, mas não necessariamente dentro da aula de educação física, tá? É, hoje, então, vou discutir essa questão do esporte escolar, aí eu peguei o artigo para poder discutir, um artigo bem fresquinho, 2015, e no final vou discutir algumas falas com vocês, algumas ideias que aconteceram há uma semana atrás, que foi na conferência de desporto escolar, que eu participei, e eu acho que tem algumas falas que a gente precisa analisar, né? E analisando essas falas, a gente tem que ver o que a gente consegue compreender delas e no que a gente consegue avançar no nosso conhecimento a respeito. Então, na aula anterior, né, lá do dia 14, a gente viu a importância do esporte como parte da formação humana, as possibilidades e os obstáculos, né, para conduzir uma formação humana a partir do esporte e as principais propostas de formação, suas características e diferenças. Essas propostas a gente ainda vai usar muito lá nas aulas práticas, ainda vai tentar conhecê-las de maneira um pouco mais aprofundada. Hoje tem algumas questões orientadoras para a gente analisar o artigo em questão, né, e o que ele fala sobre o chamado esporte escolar. Primeiro é como que se dão as práticas esportivas representadas pelas escolas, né? Aqui em Minas a gente vai dizer, principalmente pelos jogos escolares, tal. Mas aí tem algumas coisas para se analisar também, assim como que outros estados lidam com isso. Como o estado, né, no papel da prefeitura, do governo do estado e do governo federal compreende esse direito, né, que o esporte é um direito das pessoas e legitimando isso através da organização de eventos competitivos ou não entre as escolas, né? Então, se todo mundo tem direito de acesso ao esporte, por que que o financiamento maior, o incentivo maior, dá só para a etapa do GEM? Então, tinha que dar um financiamento maior para que as pessoas tivessem mais acesso dentro da própria escola, né? Que sentido político existe no fomento desses eventos e como que é percebido por quem participa? Aí tem umas falas de alguns professores, né, dentro do que eles observam no que acontece nos jogos escolares. Aqui é uma questão para a gente ficar atento em relação à nomenclatura, né? Nos anos 2000 foram criadas ali as Olimpíadas Escolares Brasileiras, né? Lá no período da ditadura militar tinha os JEBs, né? Que eram os Jogos Escolares Brasileiros, e os JUBs, né? Os Jogos Universitários Brasileiros. Só que eles funcionavam de uma maneira um tanto estranha ainda, porque até aquele momento a representação era feita só por talento. Então, você pegava somente quem era talentoso. Então, nem era muito por equipe, nem era muito por escola, né? Cada estado acabava selecionando os mais habilidosos para poder jogar e aí montava uma equipe, né? Aí depois, aí em 2000 foi criada então a Olimpíada Escolar Brasileira, que também tinha esse caráter um tanto é, de seletiva, né? O Estado queria, no fim das contas, era fazer essa seletiva. Mas aí já começou a haver uma pequena mudança de lá para cá, que foi de dividir a organização dos jogos por escola. Então, é uma escola, é uma equipe da escola que vai ser campeão ou não dos jogos estaduais e que vai para o nacional. Então, como vocês já sabem, a divisão hoje, as etapas são divididas na etapa municipal, etapa micro-regional, dependendo de onde você está, etapa regional e etapa estadual, né? E aí a equipe que vence a etapa estadual vai para o nacional. O único conhecido que eu tive que foi para a etapa nacional foi o Luigi, que é de Manhumirim, mas que dá aula em Alegre, se não me engano, lá no Espírito Santo. Uma equipe de futsal masculino dele foi para a Olimpíada a nível nacional, né? Isso é uma vitória pessoal dele, né? Sempre foi muito próximo do futsal, mas é o único conhecido que eu tenho. E a notícia que eu tinha até um determinado momento é que quando chegava aqui em Minas Gerais, quando chegava lá no estadual e a sua equipe vencia, o estado colocava um treinador dele para acompanhar a sua equipe, te dava um muito obrigado, você voltava para casa.
né, o que eu considerava profundamente injusto. Agora, em 2020, né, aí veio um tempo aí que essas Olimpíadas vinham acontecendo de uma maneira muito discreta, né? E agora, em 2020, foram recriados os JEBs, né, os Jogos Escolares Brasileiros. E eles vão ser organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que tem pelo menos uma secretaria ou mais em cada região do Brasil, então é uma instituição bem grande. E por isso que eu estou falando, para quando a gente falar de esporte escolar, a gente pensar nessa lógica. Né? A gente está falando do esporte competitivo, de alunos de escolas, a gente está falando do esporte enquanto conteúdo, da educação física. Então, aqui a gente não vai ficar discutindo muito a ideia do esporte enquanto conteúdo da educação física, mas a gente precisa discutir a ideia do esporte dentro da escola, porque se a escola serve para educar, para fazer as pessoas serem melhores, então, quando eu coloco o esporte lá dentro, o esporte também deveria contribuir para que essas pessoas sejam pessoas melhores, né? Participando do processo de formação dessas pessoas. E aí tem uns depoimentos aqui que acabam pegando contra, né? Eu peguei uma ideia aqui, por exemplo, lá no site da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, tem alguns valores associados aos jogos escolares, por exemplo, né? Que através das atividades desportivas, as crianças e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e principalmente vivem as realidades. Né? O sujeito vai lá, né, ter acesso a um bem cultural, vai conhecer outras pessoas, né, vai conhecer outros lugares, né? E tudo isso é legal, né? Eu participei disso e defendo que tem que fazer isso cada vez mais. No entanto, esses valores aqui, eles acabam se modificando um pouco quando a gente analisa a prática, né? Aquilo que realmente acontece. Será que o objetivo dos programas de esporte escolar realmente está nesse ponto aqui, de desenvolver os valores, né? Ou de construir valores, os conceitos, a socialização e a vivência da realidade? Ou será que por trás desse objetivo bonitinho, que a gente pode concordar 100% aqui, existem outras coisas, outros interesses, né, por trás disso? Numa pesquisa que foi feita, né, que é aquela pesquisa que está na referência lá do primeiro slide, né, que tá, do segundo slide, que está aqui, ó, né, de autoria aqui do Jonatas Maia, Esporte Escolar no Brasil, Contradições e Possibilidades. Aí ele fez uma entrevista com uma série de professores que participavam de programas, né, de jogos escolares, e aí os professores vão colocando algumas questões que ele traz para problematizar no texto, né? Então, o primeiro é esse professor C, né, que ele identifica assim por causa da ética na pesquisa. Aí o professor vai dizer assim que o esporte é a educação, né? Então, ele liga diretamente a ideia de praticar esporte a uma forma de educação. Esse professor não está errado, porque no momento que você aprende a praticar um esporte, você está aprendendo a praticar uma coisa que foi criada pelo ser humano. Então, você está adquirindo um conhecimento também, um conhecimento que o ser humano produziu, né? E essa é sim, né? Você está adquirindo um bem cultural. Então, isso é educação mesmo, e esse professor está certo. E ele diz ainda que o esporte não pode ser dissociado em nenhum momento da educação, que ele é um meio fantástico de se educar. Também concordo com isso que esse professor diz, porque ele tem dentro dele, né, a questão da motivação, do sujeito querer fazer mais, aí já é um pouco mais contraditório. Uma pessoa interessada vai se desenvolver, né, a partir do esporte, vai desenvolver aspectos sociais, afetivos, né, habilidades, as próprias habilidades esportivas, tudo mais. Então, já é fácil a gente concordar com esse professor, né? O sujeito, quando aprende a praticar esporte, aprende a praticar melhor, integra equipes, ele tem a possibilidade de se educar, né? E a gente pode educar para essa pessoa, para ela ser uma pessoa melhor, a partir do esporte, né? A gente precisa analisar quais são as contradições existentes, né? E aqui tem muita coisa, mas é porque são depoimentos dos professores. Aí, de novo, o professor C, aí ele vem complementando o raciocínio. O esporte, ele não colabora para a educação quando ele impõe a questão da vitória a qualquer custo. Quando você tem alguém que trabalha na sua equipe, que para vencer eu possa pegar alguém fora da idade, possa acrescentar ele naquele grupo, porque ali ele vai se sobressair. Quando você pega aspectos frágeis de um adversário para poder explorar no mesmo sentido negativo, você tem duas equipes escolares, pessoas que estão se formando, e aí ele cita essa situação aqui, olha,
olha, fulano está mancando da perna, se você der uma encostada, né, na perna dele, é possível que ele não consiga terminar o jogo, então vai lá, dá uma nele. Então, o que que isso tem a ver com a educação, quando um professor fala isso para um aluno? Ou então vai lá e diz assim, olha, vai lá e provoca ele, aquele jogador ali, aquele meio esquentadinho, tira ele do sério, porque aí o árbitro vai expulsar ele. Então, nesse aspecto, o esporte foge do que o professor compreende como educação, como formação, que é preparar o ser humano para a vida, né? Então, eu vou preparar o ser humano para simular a falta, eu vou preparar o ser humano para provocar o outro e induzir o outro ao erro, vou preparar o ser humano para aproveitar que o outro está numa situação ruim e ir lá e piorar a situação dele para tirar ele da competição. Então, é isso que a gente está chamando de educação, e são situações que, se vocês conversarem com os colegas de vocês que participaram de jogos escolares, todo mundo vai dizer que já presenciou uma situação dessa. A outra situação que se tem aqui é essa, do segundo relato. Eu já vi um atleta pronto para entrar em quadra e o técnico dele pedir a ele que troque de uniforme, que empreste até o tênis, porque o colega que chegou joga melhor que ele. E aquele garoto que chegou na hora, que se comprometeu com tudo, estava até aquecido para jogar, teve que abrir mão do uniforme, até do próprio tênis, porque o outro estava sem, mas tecnicamente é melhor e pode entrar no jogo e talvez vencer. Então vejam bem, né, o sujeito educado, né, mais bem educado, que chegou na hora, que estava com o uniforme tudo, que tem tudo ali direitinho, mas que não é tão bom jogador, ele tem que ceder lugar para aquele jogador que é um pouco melhor tecnicamente, mas que não teve compromisso de chegar na hora, de ser organizado com as suas coisas, ou de se preparar antes para ter o tênis. Então, que tipo de educação é essa? Então, eu tenho que dizer para um aluno, assim, não, você merece, mas o outro é melhor que você, então você vai ter que abrir mão do seu direito para permitir que o outro vá, né? Vejam bem, é esse o sentido da educação que a gente quer a partir do esporte, né? É esse o sentido da formação, é isso que a gente vai ensinar para o sujeito. Ó, quando estiver lá na sociedade, você abre mão do seu direito para um fulano que é melhor do que você, é isso, né? Então, isso é bastante contraditório, né? Aí, em vermelho aqui, é uma frase que está lá no próprio texto, tá? Que é o texto que vai dizer o seguinte: apesar de indignante, né, de nos causar indignação, importante seria não atribuir esse incidente ao esporte, né? Isso que está colocado, isso não é culpa do esporte, isso é culpa da conduta de um sujeito que trabalha com o esporte, né? A gente não pode confundir as coisas, né? O esporte por si só, ele não vai fazer isso com o sujeito, mas é o ser humano que está ali dizendo que quer formar, que quer educar, que faz essas coisas e diz que o objetivo é educar só. Tal fato indica que o professor só enxerga o resultado, a vitória, custe o que custar. Pouco importa constranger uma criança ou um jovem. Então, ele está acabando educando essas pessoas aqui num sentido muito negativo, né? E depois a gente questiona por que, que os nossos jogadores profissionais são tão mimados, né? Mas olha o processo de formação pelo qual eles passam, né? Aí tem um outro professor aqui, o professor 1, que há também um problema de certa frustração do professor que não conseguiu lograr êxito, né, no contexto do esporte e rendimento, e ele acaba vendo o trabalho com o esporte escolar como uma possibilidade de prolongar seu vínculo com o esporte. Então, eu falei assim, eu não consegui ganhar muita coisa, então agora vou me realizar a partir da minha equipe. Então, ele acaba colocando aquele sonho dele e fazendo, levando os alunos a sacrifícios para atingir um objetivo que é dele, na verdade, né? Então, aquele artigo anterior que a gente tinha falado sobre sacrifícios, punições, então essa é a maneira do professor frustrado manter o vínculo com a prática esportiva de rendimento. É todo mundo que é assim? Evidente que não, né? Mas são casos que podem acontecer, de acordo com a fala do professor 1, né? A meu ver, existem muitos professores que só fazem isso porque entendem que esta é a forma deles viverem aquilo que gostariam de ter vivido e não viveram por causa da concorrência no esporte e também das condições do esporte aqui no Distrito Federal, no caso, né, o outro professor era de Santa Catarina. Aí, muitas coisas que eles acreditam que dão certo com adultos, eles também fazem com os alunos, né?
às vezes acabam sendo desrespeitosos com os alunos. Tem um caso clássico dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que um professor, se eu não me engano, de Montes Claros, chama um aluno no jogo de handebol de burro, né? Ele pede para o aluno fazer a coisa de uma determinada forma, o aluno não faz, ele fala, seu burro, e aí ele foi gravado na beira de quadra, né? E sendo gravado ali, isso acabou repercutindo de alguma maneira. No entanto, né, com essa gravação aí, o sujeito acaba questionando, será que todos os professores agem dessa forma? E aí a gente tem alguns relatos aí de colegas da própria Faculdade do Futuro, que estudaram aqui em Manhuaçu e outros lugares, que já presenciaram muito dessas situações. Então, por que é que o professor chega ao ponto de chamar um aluno de burro na beira de uma quadra? Esse professor está educando, está formando de que jeito? Que valores são esses que são construídos a partir dessa atitude? Então, nós não podemos correr o risco de reproduzir esse tipo de conduta, né? Isso não pode ser aceitável no nosso meio de forma alguma. Então, a partir do momento que vocês tomam conhecimento e se apropriam desse tipo de relato, né? Tanto em pesquisa científica quanto em relato e observação que vocês têm das situações nas escolas, vocês devem ou têm por obrigação não reproduzir esse tipo de prática. Porque isso acontece quando esse professor se importa mais com o resultado do que com o processo que está sendo desenvolvido, né? Aí aqui embaixo tem uma retratação boa disso, né? A estrutura é montada para que você tenha que vencer e de uma diferença muito grande de pontos, né? Você não pode depender de nada, de nenhum outro resultado, senão você não chega às finais do campeonato. Então, se eu lá encontro uma equipe fraca para jogar, eu tenho que massacrar aquela equipe se eu quiser preservar o meu direito de chegar às finais. O que ele está dizendo é o seguinte, né? Você está num grupo, então, você pegou uma equipe muito fraquinha. Aí, o que o professor vai orientar seus alunos? Vamos aproveitar para fazer saldo de gols. Por quê? Porque os critérios de desempate nos jogos escolares são os mesmos critérios do esporte de alto rendimento, né? do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Liga Brasileira de Futsal, por exemplo. Né? Então, se os critérios de desempate são os mesmos, o que esses critérios estão privilegiando? Estão privilegiando a construção do resultado e não está privilegiando nenhuma construção de valores, construção educativa, nem nada disso. Então, quando se pega uma equipe fraca, a orientação técnica é para assim, você tem que fazer muito gol nessa equipe. Mas como que será que essa equipe que perde, como que ela se sente? Como é que isso educa? Como é que isso forma esses sujeitos? Né? Será que isso traz benefício, traz prejuízo? E que tipo de valor é colocado nessa equipe que vence? Né? Essa equipe que vence, então, entende assim, não, se eu posso, eu tenho poder sobre essa equipe, então eu preciso aqui exercer o meu poder sobre ela e fazer o máximo possível, né? Não é meu ponto aqui querer mudar a estrutura da competição, mas a gente precisa, no mínimo, pensar que isso produz um efeito. Será que existem outras formas pelas quais os jogos poderiam se organizar de forma que esses valores não se materializassem desse jeito, no sentido de eu ter que massacrar uma equipe aqui para poder fazer o saldo de gols lá para frente? Então, se o objetivo dos jogos é a socialização, é a construção de valores, é a vivência da cidadania, então talvez a organização, os critérios de desempate não deveriam ser os mesmos daquele esporte onde o objetivo é identificar um campeão apenas, né? Produzir um espetáculo esportivo, porque senão fica muito contraditório. O futebol brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro, o objetivo é o quê? Produzir espetáculo esportivo. A gente até gosta disso, né? Embora nem sempre o espetáculo seja bom de se assistir. O critério de desempate dele é o mesmo critério usado nos jogos escolares, onde o objetivo é formar o cidadão. O que você espera? É só botar o menino praticar os jogos escolares, né, participar dos jogos, que o cidadão já vai ter sendo formado, cidadão crítico, participativo? Eu acho que não é bem assim. Para formar o sujeito, para construir os valores e garantir uma vivência plena da cidadania, isso vai depender de quais valores a gente está colocando, quais ingredientes a gente está colocando nessa receita. Porque a gente vê que o sujeito que está lá no Campeonato Brasileiro nem sempre é tão educado assim, né?
A gente vê muitos exemplos distorcidos, né? E aí o professor D também complementa, né? Precisamos seguir as regras do nacional, né? Que é a etapa nacional, porque precisamos aumentar o índice técnico da competição e acreditamos que fazendo isso aqui iremos em breve melhorar nossos resultados. Aí de novo, né? Mas o objetivo do desporto escolar não é construir os valores, não é formar o cidadão, né? Não é a vivência plena da cidadania. Então, por que que esse índice técnico, né, aparece como um elemento de avaliação do esporte escolar? Então, começa também a aparecer uma outra contradição, que é aquela assim, aqui a gente forma o cidadão, mas quando você analisa, todas as práticas apontam para o rendimento. Então, eu estou buscando o rendimento, mas como é que buscando o rendimento eu consigo formar o cidadão? Aparentemente, os gestores, os professores, técnicos, eles acreditam que basta que o aluno vivencie essas coisas, que ele vai se tornar um cidadão, que vivenciando tudo isso, não há outro resultado possível a não ser se tornar uma pessoa melhor. Mas sabemos que não é bem assim. Nós sabemos de atletas que usam doping, nós sabemos de atletas que trapaceiam, nós sabemos de árbitros que fazem combinação de resultados para banco de apostas, né? Aqui na Itália e em outros lugares também. Nós sabemos de casos de desvio de verba naquelas pessoas que participam do processo de formação esportiva. Nós sabemos de casos de pessoas que cometem abuso, né, seja abuso sexual, abuso moral, né, assédios, e que são treinadores de equipes, que são atletas, né, o que ficou mais conhecido recentemente foi o caso do rapaz da ginástica, que era negro e sofreu muito com assédios, mesmo tendo bons resultados. Então, não basta colocar o sujeito, não basta que o sujeito esteja no esporte para garantir a sua, a sua formação cidadã, vamos dizer assim. Então, olha, o padrão de rendimento ele é o elemento central da gestão do esporte escolar. Apesar do discurso apontar para a formação de valores, construção de valores, formação crítica e vivência da cidadania, é sempre o padrão de rendimento que aparece como diferencial entre o bom e o ruim, entre aquilo que foi positivo e aquilo que é negativo. As escolas também acabam veiculando a sua imagem aos bons resultados esportivos, né, em detrimento do desenvolvimento integral dos estudantes. Fato que, inclusive, promove impacto nos aspectos curriculares da educação física na escola, porque a escola vai acabar dizendo para o professor privilegiar aquilo que traz algum retorno de marketing para a escola, principalmente nas escolas particulares, e a gente percebe isso muito nitidamente. Aí tem um caso curioso, num texto do Walter Bratt, que o Walter Bratt estava relatando essa questão da dicotomia, né? A gente quer formar os valores, mas o que a gente busca é o rendimento. E aí ele cita um exemplo de uma conversa com o diretor de escola, né? E aí o diretor da escola falou assim, qual que é a importância do esporte para a formação escolar? E o professor começa, né? O diretor, olha, o esporte é muito importante, porque a partir do esporte você constrói valores, né? Você forma um cidadão crítico para a vida em sociedade, essa coisa que a gente sempre escuta, né? Por parte do sujeito que trabalha com esportes. E aí o entrevistador pergunta, mas quais foram os resultados que vocês têm conseguido com esse trabalho com o esporte? Bom, se o objetivo é a construção de valores, então esperava-se que nos resultados o diretor colocasse o quê? Olha, a gente está diminuindo a evasão escolar, a gente tem conseguido aí que os alunos se interessem mais pelas disciplinas de sala de aula, né? Porque o esporte está vinculado ao projeto político-pedagógico, a gente tem conseguido que os alunos façam mais avaliações, a gente diminuiu o índice de repetência, a gente conseguiu diminuir os índices de disciplina na sala de aula, porque o aluno indisciplinado não vai poder participar do programa de esporte, mas não é isso que o diretor diz. Quando perguntado sobre quais os resultados que a escola tem conseguido, ele vai dizer que a escola conseguiu tantas medalhas de bronze, tantas medalhas de prata, tantas medalhas de ouro, e que só não conseguiu mais medalhas de ouro porque foi roubada.
Então, olha como é que o resultado aparece como aquilo que realmente é mais importante na hora de avaliar o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, espera-se que o esporte, aqui é lá na conclusão do artigo, o que os autores vão dizer? A gente espera, no fim das contas, um trabalho que seja um tanto diferente disso que foi relatado por esses vários professores aqui. Né? Que espera-se que o esporte escolar promova nos seus praticantes a máxima, né, de fazer o sujeito continuar a praticar esporte fora da escola, né? A partir de uma perspectiva de lazer, né? Não é o objetivo da escola desenvolver, não é pelo menos o objetivo principal da escola desenvolver talento esportivo, mas eu tenho uma opinião bem própria sobre isso. Eu acho que a escola poderia. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho alunos talentosos e eles têm a oportunidade de desenvolver o seu talento a partir da escola, né? A escola tem um espaço para isso, mas a escola não está sabendo lidar com isso. O que acontece muitas vezes é que a escola sacrifica o talento do sujeito. E não só na área do esporte. Às vezes você tem um aluno na escola que escreve muito bem. O que a escola faz para que esse aluno desenvolva esse talento? Às vezes você tem um aluno na escola que desenha muito bem. Que espaço a escola deu para ele desenvolver o seu talento? Aí você tem aluno que dança, que canta e tal. Será que ele teve espaço na sua escola para desenvolver o seu talento? Então, parece que a gente na escola, a gente quer aquele aluno mediano, né? Que é aquele aluno que não dá muito trabalho. Ele nem vai ser reprovado, mas também não vai exigir uma atenção muito grande minha, porque ele não se interessa muito, ele só dá conta ali de passar nas provas, né? Eu fico com essa imagem. Então, a ideia aqui defendida pelos autores é de que a escola oferecesse uma experiência com o esporte boa o bastante para quando o sujeito sair da escola, ele poder continuar isso. Então, o esforço da escola tem que estar realmente nisso. O sujeito tem uma vivência de esporte na escola, boa o bastante para permitir a ele, quando sair da escola, querer continuar a prática esportiva, né? E aí vem o finalzinho aqui que dá uma coroada boa, e que a ideia do rendimento não seja o único caminho. O que a gente percebe hoje, né? O aluno na escola, durante aquele momento ali, ele até consegue ser um dos melhores da escola, consegue integrar a equipe escolar. Aí, às vezes, quando ele sai da escola, vai trabalhar, já não tem uma vida tão ativa, engorda um pouquinho e tal, e ele acaba abandonando a prática esportiva porque não consegue mais render, não consegue competir. Mas será que a escola não ensinou para ele uma outra perspectiva de esporte que não seja essa? Que não seja essa vinculada ao resultado, vinculada ao rendimento? Então, para alguns, isso até dá certo, mas para outros, né, o sujeito acaba abandonando a prática esportiva, porque a única forma de praticar esporte que ele conhece é a do rendimento esportivo, né? E eu digo abandonar a prática esportiva muito cedo, né, antes dos 30 anos, elevando o índice de sedentarismo e tudo mais. Então é preciso a gente pensar nisso. Qual é o objetivo do esporte escolar? Como é que nós vamos atingir esses objetivos? Porque não tem como nós seguirmos um caminho buscando rendimento e formar o cidadão, né? O sujeito não vai ser formado bom cidadão por osmose, né? Só por fazer parte do meio, né? E a coisa fica incoerente a partir daí. Aí, a partir daqui eu vou trazer para vocês uns pontos sobre a Conferência Mineira de Esporte Escolar, né? Essa conferência, que teve a participação do presidente da FEENG, né, que é a Federação Mineira de Esporte Escolar, o VV Sicarini, ele trouxe alguns personagens, né? Entre esses personagens que ele trouxe o subsecretário, depois eu botei o link da conferência que tem no YouTube, se vocês quiserem assistir. Aqui eu trouxe só a fala principal, né, que tem os principais conferencistas aí no que diz respeito à gestão do esporte, dentro do que eu gostaria de falar hoje. Mas tem algumas outras falas que podem ser interessantes. E aqui traz uma ideia, assim, além do VV Scarini, né, que é o presidente da federação, trouxe também um cara que é chamado, eles chamam ele de Pelé do vôlei, né? Mas o Pelé do vôlei, pelo menos aqui dentro do voleibol mineiro, ele é subsecretário de esporte, né, no governo Romeu Zema.
Um outro sujeito, né, um parlamentar, né, que é o João Leite, bastante conhecido, é jogador de futebol, está sempre vinculado aí à defesa do que diz respeito ao esporte, né? E também trouxe o Antônio Hora, né? O Antônio Hora é presidente, né, da Confederação Brasileira de Desporto Escolar. E as principais falas aqui são do Antônio Hora. E eu queria dar uma problematizada com vocês a respeito disso. Primeiro, o Antônio Hora, ele traz, isso aqui são slides dele, tá? Que eu fui fazendo o print e trazendo para cá para retratar um pouco de que o que eu estou falando aqui não é tão sem sentido assim e que, assim, a gente não consegue brigar com esse sistema tão organizado e nem precisa ficar brigando, se estressando, não é o que eu espero de vocês. Mas é o que eu espero que vocês sejam conscientes do que isso representa, né? Se vocês quiserem ser técnicos de equipe, trabalhar com a equipe escolar, né? Eu vou ficar orgulhoso de vocês, mas façam isso de uma maneira coerente. Saibam todos os poréns que estão colocados, né? Todas as contradições que estão colocadas dentro do sistema, né? Não precisem brigar com o sistema. Eu não espero que vocês sejam guerrilheiros contra o sistema. Não é isso. Mas conheçam o sistema e saibam suas contradições e tentem trabalhar de uma maneira coerente. Aí a primeira coisa que ele trouxe aqui é sobre a organização do esporte escolar, né? Aqui no lado superior direito está o selo da CBDE, que já tem 20 anos que existe, que é o sistema esportivo, né? As chamadas fases do sistema. Até no momento que eu fiz o print, olha onde é que está a base dele aqui, que é a primeira fase, né? Que é na escola. Então, aquela velha ideia de que a escola serve de pirâmide de formação esportiva é verdadeira pra caramba. Na lógica desse pessoal da Conferência e da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a escola é a base mesmo. Eles não falam em nenhum momento educação física escolar, eles falam esporte escolar, como se os programas de esporte escolar fossem mais importantes até do que a aula de educação física, né? Mas aí eles pararam de brigar com isso e ao invés de ficar falando que a educação física tem essa função, eles vão falar a partir de agora que o esporte escolar tem essa função, né? E aí depois você tem, saindo da escola, você tem a fase estadual, a fase nacional, a fase internacional. Aí a fase internacional, ela é gerida por essas duas instituições aqui, que eu acho que é a FISEC e a ISF, né, que são as representações, as instituições responsáveis por organizar as competições a nível internacional, das quais o Brasil participa, e para participar, você precisa obrigatoriamente passar por essa fase nacional que é organizada pela CBDE, né? Mas aí vamos lembrar então daquela ideia, né, de que a escola é a base da pirâmide mesmo, né? Aí tem até eu não coloquei aqui, mas aí tem uma fala dele lá depois que eu vou passar o vídeo para vocês assistirem, né? O objetivo final aqui, então, seria o de transformar o Brasil numa potência esportiva. Oh, isso é ruim? Não, isso não é ruim, não. Isso é ótimo. Eu também acho que o Brasil poderia ser uma potência esportiva, mas precisa ser de uma forma organizada. Aí eles trazem aqui o histórico de participação do Brasil com a CBDE nos eventos internacionais. Então, Atenas, aqui eu acho que foi 2006, o Brasil foi com uma delegação de 30 pessoas, nem ficou aqui no ranking final, né? Que é na etapa internacional a chamada Gimnasíade, né? Tem um nome esquisito mesmo, mas o Gimnasíade, então, seria a Olimpíada Internacional Estudantil, vamos falar assim, ou no caso, a Olimpíada de Esporte Escolar, né? Em 2008, já ficou em nono colocado, né? Aí foi em Doha, no Catar, a delegação já foi com 100 pessoas, né? Aí agora já em 2013, né, que aí tem muito investimento do governo federal em cima, o Brasil foi o terceiro colocado, né? Aí foi um evento em Brasília. Esse evento aqui integrou um pouco daqueles mega eventos esportivos que o Brasil recebeu desde 2007 até 2016, né? 2007 teve Pan-Americano, depois 2011 Jogos Mundiais Militares, 2013 teve a Copa das Confederações e a Gimnasíade, que aí não é uma coisa que parece que não é tão importante, mas 2014 teve Copa do Mundo de Futebol, 2015 teve Olimpíada e Paralimpíada, né?
Essa delegação aqui de Brasília já teve aí 210 pessoas. Aí depois aumentou ainda, melhorou a participação lá em Trabzon, que é na Turquia, com 225 pessoas. O Brasil foi o primeiro colocado no ranking geral. E depois em Marrakech, no Marrocos, o Brasil ficou de novo em terceiro, mesmo levando uma delegação maior, de 210 pessoas. Então, no momento que ele mostrou esse slide aqui, o Antônio Ora Filho estava dizendo o seguinte, que o objetivo é fazer com que o Brasil, né, se consolide enquanto potência. Que se vocês observarem aqui, nos últimos 3 eventos, o Brasil se manteve num pódio, né, simbólico aqui da classificação geral, né, entre os países. Então, a ideia seria consolidar o Brasil aqui. Depois ele tem uma outra fala a respeito disso. Se esse objetivo dele vier com um maior investimento nas escolas, com estrutura, com material, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que quanto mais material tiver lá para trabalhar, melhor. Mas às vezes também não é isso que se vê, né? E aí depois ele trouxe essa ideia aqui, que ele faz uma projeção, né, do esporte na coisa, que aí essa tela aqui me deixou até bastante otimista, né, quando ele mostrou isso. Por que que me deixou otimista? Porque eu achei que a era de investimentos na educação física e no esporte, principalmente na escola, tinham acabado. Porque imagina, o Brasil veio lá desde 2007 com aquele monte de mega eventos esportivos. Aí depois da Olimpíada eu falei assim, agora que esse povo não quer, eu pensei sozinho comigo, né? Agora que esse povo não quer mais formar atleta para a Olimpíada, então não vai secar a fonte, né? Não vamos ter mais investimentos. Mas aí, surpreendentemente, o pessoal da Confederação Brasileira de Desportos, e com esse resgate aí dos Jogos Escolares Brasileiros, o governo Bolsonaro topou de financiar, né, de organizar os Jogos Escolares Brasileiros de novo. E sem nenhuma vinculação ideológica, eu imagino que o Bolsonaro seja um apoiador do esporte, apesar de ter destituído o ministério, porque ele é formado em educação física e durante a vida militar dele ele foi atleta militar, né? Então, apesar de eu ter meus N problemas com ele, eu espero que ele invista pesadamente no esporte e no desenvolvimento da educação física. Mas aí, então, o governo Bolsonaro bancou, né, a volta dos Jogos Escolares Brasileiros e agora vai ser responsabilidade do governo federal organizar a competição e a CBDE vai ser a organizadora, no fim, com o financiamento do governo federal. Né? No fim, é o governo federal que organiza com o suporte ali da CBDE. Então, qual que seria a ideia? Né? Agora, em agosto de 2020, foi a implantação do primeiro centro de excelência em desporto escolar. Eu ouço falar sobre esses centros de excelência desde a minha graduação, né, que seria uma coisa que ajudaria a organizar muito o esporte no Brasil, tanto dentro quanto fora da escola. Principalmente o esporte infanto-juvenil, vamos dizer assim, né? Não seria mais infantil, porque na escola a gente fala principalmente de 12 a 17 anos. Aí, aqui em 2021, a esperança é que se consiga realizar os Jogos Escolares Estaduais, né, para então conseguir realizar no primeiro semestre de 2021 as fases de disputas estaduais. Né? Fazendo essas disputas estaduais, conseguiria então ali no início do segundo semestre de 2021 realizar a competição nacional, né, que seriam os Jogos Escolares Brasileiros sub-14, principalmente. E aí esse centro de excelência também teria que esse projeto itinerante, né, que ele vai passar a cada momento numa região. Por que isso é importante para nós, né, quanto profissionais? Porque geralmente esse centro de excelência vem como um espaço de produção e disseminação do conhecimento sobre esporte. Né? E aí surgem algumas capacitações, surgem produção de conteúdo que podem ser muito úteis para a gente. Né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, e em nenhum momento eu vou achar que isso é ruim. Né? Aí, em outubro do ano que vem, está prevista a Gimnasíade na China, então aquela Olimpíada Estudantil mundial, né, ou internacional, ela vai estar sendo realizada na China e a CBDE espera levar a maior delegação possível
e fazer o melhor resultado possível, né? Depois, a gente vai ter o Mundial de Voleibol Escolar, né, que tem algumas competições, Pan-Americano, Sul-Americano, todos eles têm etapas escolares também, ou fases escolares, e depois vai ter o Mundial de Basquete, ou basquete 3 contra 3, né, que a nível escolar em 2022. Em 2024 vai ter a Gimnasiade na Rússia, eu acho que o Brasil também quer levar uma delegação muito forte pela fala lá do presidente da CBDE, e o Brasil quer realizar a Gimnasiade de 2026, realizou em 2013 e quer realizar em 2026 também. Então, percebam que o Brasil se candidatando para realizar esse evento aqui, ele vai querer, enquanto país sede, fazer um resultado muito forte. Então, eu imagino que o investimento ao longo dessa linha do tempo, para coroar uma participação do Brasil como candidato e depois, talvez, como país sede dessa Olimpíada Internacional, eu creio que vai ser um investimento muito, muito forte, né, financeiro, que é o que realmente faz diferença. Só que esse investimento financeiro ele também vai vir não só na forma de estrutura e na forma de serviço, mas também na forma de produção de conhecimento. E eu acho que a gente vai conseguir acessar isso de alguma maneira, estando tanto dentro quanto fora da escola. Porque a formação de recursos humanos é o caminho para essa formação esportiva também. Ok. E aí tem algumas falas aqui dos conferencistas que eu queria dar uma problematizada, eu coloquei o vídeo aqui também, e aí depois a gente pode discutir um pouquinho a respeito, né? Que é o Antônio Hora Filho, presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Da fala lá do Pelé do vôlei e da fala do João Leite, eu acabo não tirando tanta coisa para a gente discutir aqui. Só uma fala do João Leite, ele fala que durante o período em que ele foi parlamentar, né, que ele foi deputado, alguns juízes chamaram ele para questionar uma questão, de falar assim, olha, o adolescente ele só pode trabalhar na condição de jovem aprendiz, né? Ele não pode trabalhar, né, ter um trabalho formal com remuneração antes dessa situação de ser jovem aprendiz, né? Antes ali dos seus 14 anos de idade ou dos seus 16 anos de idade, né? Só que os jovens no esporte, eles iniciam muito antes disso, né? Então, a Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, até limitou a ideia, né? Os jovens aí não podem assinar contrato profissional, né, de jogador de futebol. Eles podem assinar contratos de patrocínio, eles podem receber algumas bonificações, mas eles não podem ter contrato formal de trabalho, né? Durante esse período, eles precisam se dedicar à formação escolar. E aí os juízes questionaram o João Leite, então, sobre, olha, o esporte é trabalho? E aí o João Leite ele vai fazer aquela defesa, então, como ex-atleta, de que, na verdade, o Bernardinho, o José Roberto Guimarães, né, ou o próprio Tite, eles, na verdade, são muito mais professores do que chefes, né? Que aí a figura do chefe estaria caracterizada, então, pelo ambiente de trabalho, e que o ambiente do esporte é diferente, porque o ambiente do esporte pressupõe que é um professor e não um chefe. Mas aí eu separei essas falas curtinhas aqui, ó, lá no minuto 16 da conferência, ele vai falar assim, o esporte começa aqui, né, que é na escola, e aí ele tem uma fala específica. Lá no minuto 19, ele vai falar um pouco sobre o caráter inclusivo do esporte no sistema da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que é quando ele diz assim, que se o menino tivesse num clube e ele não tivesse talento, ele não integraria o clube, né? Já na escola, mesmo que ele não seja tão bom, ele vai participar da equipe e foi feito um ajuste no regulamento em que todos têm que participar um mínimo de tempo nos Jogos Escolares de Minas Gerais, por exemplo. Eu acho que quase todos os jogos estaduais têm essa regra. Então, mesmo que o menino seja meio ruinzinho, se ele faz parte da equipe, ele tem que jogar pelo menos um determinado tempo do jogo. Só que, será que isso é suficiente para garantir esse caráter inclusivo do esporte? Né? A gente pode questionar. E no minuto 32, ele vai dizer o seguinte, o que a gente espera agora
é que estes alunos que conseguiram estes feitos, né, que seriam os feitos na fase internacional, né, das Olimpíadas, eles assumam o protagonismo no esporte olímpico e paralímpico. Então, onde eu consigo interpretar a fala dele, o objetivo não me parece muito relacionado à formação do cidadão, né? Me parece muito mais relacionado à busca pelo talento, desenvolvimento do talento, principalmente buscando a integração das delegações olímpicas e paralímpicas do que propriamente nessa formação. Ou, dito de outra forma, eles realmente, os gestores esportivos, realmente têm achado que basta botar o sujeito dentro da equipe, basta que ele passe por uma formação esportiva, que ele vai ser um cidadão melhor. E como a gente sabe por diversos exemplos de atletas, né, que burlaram as regras, ou que são violentos, ou que agridem a esposa em casa, no caso de muitos atletas de MMA, por exemplo, ou até de futebol, que a coisa não é tão direta assim, né? Não basta o sujeito participar de programa de esporte escolar para ele ser um cidadão melhor. Depende também de como esse programa de esporte escolar tem sido desenvolvido. Aqui a tela da conferência, eu anexei o vídeo na apresentação, mas eu botei o link aqui embaixo para vocês acessarem depois, né? Então, vamos colocar aqui para rodar, para a gente pensar um pouco sobre essas falas, né? Vamos ver se vai rodar direitinho aqui. Então, vou lá no minuto 16 primeiro. A possibilidade de estar executando a cultura, de você ser um atleta, tem essa pretensão de puxar para o sistema a responsabilidade de ser a porta de entrada esportiva para as crianças e os jovens. Estão ouvindo aí? Se estiver ouvindo, dá um joinha aí, Rivaldo. Indiscutivelmente, na sociedade moderna, as famílias ocupam cada vez menos a participação na formação dos seus filhos, entregando às escolas praticamente toda a responsabilidade, e a vida esportiva está envolvida nisso. Então, o esporte pode lhe dar a possibilidade futura de você ser um atleta profissional, de você ser um atleta olímpico, ou então você ser um deputado, como o nosso deputado João, e ser um praticante de esporte. Olha, eu não quero mais praticar esporte de alto rendimento, mas quero praticar esporte para manter a minha condição de saúde, para manter a minha condição psicológica, né, como terapia social, mas, sem sombra de dúvidas, o futuro a cada um pertence. Mas o presente nós não podemos abrir mão, que é na escola que tudo começa. E é por isso que é o nosso... Então, eu acho que a partir dessa fala dele, não resta muita dúvida de que eles realmente estão vendo a escola como a base da pirâmide mesmo, né? Agora, isso vai depender muito da maneira como cada professor lida, né, com esses programas de esporte escolar. E aqui é o ponto onde eu acho que a disciplina pode trazer alguma influência positiva. Vocês, sabendo disso, podem lidar com esses programas de esporte escolar de uma outra maneira, sabendo de todas as contradições que foram elencadas anteriormente. Esse que apareceu, então, é o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, o Antônio Ora Filho, né? Quando ele diz assim, que o sujeito depois pode escolher, né? Fala assim, eu não quero mais praticar esporte de alto rendimento, eu vou agora praticar esporte só para a minha saúde. Sabe-se que a transição, né, da carreira de alto rendimento para a vida social comum, né, para a vida comum, para o dia a dia, ela não é tão simples, né? Basta a gente ver alguns casos recentes que muitos jogadores, né, que quando encerram a carreira, engordam muito. E aí depois a gente acaba vendo o sujeito num programa, né, de TV, numa entrevista, a gente quase não reconhece o sujeito. Fala assim, nossa, mas o fulano engordou muito, nem dá para reconhecer direito. Porque justamente a transição e a manutenção de uma vida ativa não é tão simples. É preciso dizer para esse sujeito, é preciso ensinar para ele como que essa transição pode ser feita. Então, tem algumas coisas que estão sendo vistas como consequências diretas de uma formação esportiva, mas que, na verdade, não são bem assim que acontece. Então, o conhecimento científico já produziu conteúdo a respeito,
de que, às vezes, essa transição não é feita de uma maneira tão tranquila, tão positiva dessa forma, né? O Henrique trabalhou com vocês a pirâmide lá do Galahu, né, que tem as diversas fases de desenvolvimento. Aí, lá no final, a pirâmide apontava para 3 caminhos, né, do desenvolvimento motor, que o sujeito poderia usar as habilidades motoras, né, seja na atividade competitiva, na vida ativa, voltada à saúde, ou para o lazer e a recreação. Só que é preciso que todo o processo anterior seja desenvolvido de forma a permitir, a dar condições que o sujeito faça essa transição bem feita, porque ele não vai fazer isso sozinho. Não é porque ele foi atleta que ele vai conseguir fazer essa transição bem feita, não, tá? Ou pelo menos não acontece em todos os casos. Vamos no 19 aqui agora. Aqui é onde ele fala sobre as fases do sistema, né, daquele slide. Federativos e modalidades. Então, podemos dar o exemplo no judô. O sistema de federativo do judô compreende sua base com os clubes. Os atletas são filiados nos clubes e os clubes se filiam às federações e assim sucessivamente. No sistema CBDE, a base do nosso sistema são as escolas. E aí, a gente já começa a dar um caráter mais inclusivo nesse esporte educacional. Por quê? Pelos clubes, só participam de competições regionais, nacionais e mundiais apenas aqueles atletas que têm uma habilidade muito acima da média. Quem pratica esporte em alta performance acaba participando de competições dos sistemas federativos. Na CBDE, não. As competições são entre escolas. Então, se uma determinada escola tem uma equipe com alguns atletas que têm alta performance, mas que essa equipe é completada com alunos normais, digamos assim, que a gente percebe claramente que em outros sistemas eles não teriam a oportunidade de participar de competições nacionais, no sistema CBDE eles são favorecidos pelos seus colegas de escola. E muitas vezes nós estamos impactando pela participação em nossos eventos, alunos atletas que não se tornarão atletas olímpicos nem atletas de alto rendimento. Eles serão deputados, secretários, professores, advogados, mas eles vão estar impactados pelos conceitos do esporte. E nisso a gente acredita na transformação e no desenvolvimento do potencial humano com a ferramenta educacional esporte. Então, assim, a fala dele não é para se discordar. Eu concordo com a fala dele. Realmente, o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento educacional. Só que aí, quando a gente compara com aquele artigo que foi escrito em 2015, na hora do professor trabalhar com isso, aí o que tem sido feito é uma outra coisa, né? Que está se valorizando muito mais o resultado do que a formação do sujeito. E tem uma outra fala que eu não trouxe para a aula, em que alguns professores até reclamam que como que a gente vai competir em iguais condições se as escolas particulares têm os melhores materiais, têm as melhores estruturas, se as escolas particulares dão bolsa para os alunos. Eu não sou contra dar bolsa, tem que dar mesmo, é um talento do menino, ele já está conseguindo coisas a partir do seu talento. Só que daí, quando você vai fazer uma competição e vai dizer, não, a gente tem igualdade de condições, ora, não é bem assim. Né? Um sistema, na verdade, é muito parecido com o sistema clubista. Os clubes que têm mais dinheiro têm os melhores atletas, têm as melhores chances de vencer. Né? Então, não há muita diferença. Num vídeo que eu trabalhei com vocês há um tempo atrás, sobre esporte na escola, né, que passou até no Esporte Espetacular, quando se pergunta, no vídeo que falava sobre a educação física nos Estados Unidos, aí eles colocavam que executivos de grandes empresas foram questionados sobre o que na vida escolar deles que fez mais diferença para que eles se tornassem executivos, líderes, né, empresariais de sucesso. E aí eles afirmam que foi ter participado de equipe escolar, né, equipe esportiva, porque isso ensinou a eles a lidar com outras pessoas, a trabalhar em equipe, a buscar objetivos em comum, né, a traçar objetivos, traçar metas. Só que quando a gente vê a realidade brasileira, parece que o esporte aqui não é trabalhado nesse sentido coletivo, de olha, vamos aprender a trabalhar junto,
vão aprender a trabalhar com as diferenças, o grupo sempre vai ser diferente. Aqui o esporte é colocado numa perspectiva muito individualista, de que, olha, no esporte você vai aprender a vencer, a perder, você vai... Não, o esporte possibilita, antes de tudo, a interação humana, né? O sujeito vai aprender a competir, a sociedade é competitiva, tudo mais. A perspectiva parece que está um pouco diferente daquela perspectiva com que aqui o documentário lá sobre os Estados Unidos colocou. E aí depois tinha uma outra fala lá no minuto 32. Que quando ele fala lá da potência esportiva. Desenvolvendo ações, tentando colocar o Brasil entre os 10 melhores países do mundo no cômputo geral de medalhas das Olimpíadas. Só que no escolar, a CBDL Brasil e seus filiados já conseguiu. Em 2013, na Ginásio, que é a Olimpíada Escolar Mundial, nós conquistamos o 3º lugar geral. Na sequência, em Trabzon, na Turquia, nós subimos ao topo do mundo, fomos campeões gerais da Ginásio da Turquia, em Trabzon. E na edição seguinte, em Marrocos, nós voltamos ao 3º posto. Ou seja, nas 3 últimas edições da Olimpíada Escolar Mundial, o Brasil já conseguiu ficar entre os 3 melhores países. E digo mais, apenas o Brasil conseguiu esse feito nesses 3 últimos anos. Então, indiscutivelmente, nós já somos uma potência esportiva mundial e o que a gente espera agora? Que esses nossos alunos atletas que conquistaram esses feitos aqui no escolar, com o passar do tempo, eles assumam o protagonismo no esporte olímpico, paralímpico, pan-americano, e o Brasil possa finalmente atingir o topo do mundo no cômputo geral de medalhas das Olimpíadas. Aí vem a pergunta. O objetivo não era formar o cidadão? O objetivo não era a construção de valores? Então, por que agora a gente está falando, então, que o que valida o bom trabalho da Confederação Brasileira de Desporto Escolar são os resultados nas competições internacionais? Porque o que eles esperam, no fim das contas, é que o sujeito que foi atleta escolar de ponta seja atleta olímpico de ponta, né? Então, contraditório. Aí, assim, não, mas eu acho que tem que formar o atleta, assim, não tem problema vocês pensarem isso. O que a gente está discutindo aqui são as contradições entre o que se diz e o que se faz, né? E, em algumas vezes, o que se diz também é contraditório, né? E muitas vezes, né? Contradizem as próprias falas e os próprios textos a respeito dos programas de esporte escolar. Vocês têm uma opinião diferente? O que vocês pensam a respeito dessas falas e desses pontos que eu trouxe para vocês hoje? Aqui só repetiu, tá? Mas não é uma diferente, não. Tem outros vídeos lá, mas quando vocês vão acessar, vocês vão ver. O slide só repetiu aqui. O que vocês pensam a respeito do que eu trouxe hoje? Então, eu espero que vocês encontrem uma realidade de bastante investimento. Então, tipo assim, vamos colocar a educação física em mais escolas ainda, então vai abrir mais vaga de trabalho para todo mundo, vai abrir mais oficinas de esporte nas escolas, né? Porque se vocês encontrarem essa realidade, aí vocês têm pelo menos a possibilidade de se posicionar, falar assim, não, o objetivo é esse, tal, a gente vai fazer, vai ter equipe, a gente vai buscar competir, procurar ter a melhor equipe possível, só que também nós vamos fazer isso dentro de determinados valores que são importantes, que a gente não pode abrir mão, né? Porque vocês sabem e conhecem as contradições que estão sendo trazidas para a formação de vocês. Agora,
essa realidade, né, apesar dessas contradições, tomara que seja, então, essa realidade muito investimento. Né? Se for, eu já vou ficar muito satisfeito e, por exemplo, daqui 6 anos, né, que é o Brasil querendo ser candidato à etapa internacional em 2026, em 2026 a gente possa sentar e falar assim, nossa, olha, está tendo muito investimento na estrutura física das escolas, no que diz respeito ao material, a serviço, está tendo muita capacitação no que diz respeito ao trabalho com o esporte no interior da escola. Né? Eu já vou ficar muito satisfeito com isso. O que cabe a mim, e que eu acho que é interessante trazer na disciplina, é um pouco mais de conhecimento a respeito do que se trata o esporte escolar e de como que vocês podem desenvolver isso de uma maneira mais ética, de uma maneira mais coerente com o que é o objetivo da escola, né, que é formar o cidadão. Mas também que não pode abrir mão de ajudar vocês com conhecimentos necessários sobre o esporte, como que pode se dar a formação esportiva desse sujeito de uma maneira coerente, de uma maneira estruturada e planejada. Eu vou